Fernando, você sempre me assusta quando você coloca essa mensagem. Eu falo, o que que aconteceu? O que que eu Não, fiz? não é sem querer, na verdade, é quando inicia a gravação, que eu tinha esquecido de iniciar a gravação, mas antes não aparecia essa mensagem em inglês, e agora automaticamente o Zoom está soltando, desculpe. Ah, não, tranquilo, brincadeira. Vamos lá, gente. E se ele comparecer, veja, o pagamento, gente, que vai ser realizado é pagamento voluntário. O que a gente vai se exigir é que a entrega desse valor ao exequente vai estar, em regra, condicionado ao oferecimento dessa caução, justamente para que haja a possibilidade, sem dificuldade, de reversão do procedimento, porque ele vai seguir o resultado do título na formação definitiva. No dia a dia, eu vou colocar uma situação aqui, às vezes a gente se depara com uma interpretação equivocada sobre o sistema do cumprimento provisório. Veja, ao mesmo passo em que ele assegura a possibilidade de cumprimento provisório, ele não assegura, gente, o sistema está incompatível com a ideia de que a gente faça a extinção do processo enquanto estiver pendente a provisoriedade do título. Então, é uma condição, anotem, que a gente não pode jamais desprezar, de que a extinção do rito do cumprimento de provisório de sentença, ele jamais vai ser extinguido enquanto rito desenvolvido nas fases que a gente trabalhou, até que haja a conversão do rito para definitivo. É dizer, o rito se inicia provisório, mas ele sempre vai se encerrar definitivamente, porque o próprio código também nos diz que se houver uma modificação do título, o juiz deverá fazer a liquidação das perdas e danos geradas pelo cumprimento provisório de forma incidental dentro do próprio rito. Então, eu não posso extinguir com definitividade o rito do cumprimento até que eu tenha a segurança de que o título que amparou o desenvolvimento desse rito procedimental, esse procedimento, ele também guarda agora essa característica da definitividade. Então, muitas vezes vai acontecer o pagamento. Alguém poderia me perguntar aqui, já, ele fez o pagamento, a parte exequente ofereceu a caução e eu liberei e expedi o alvará. Está correto isso? Está perfeito, está dentro da sintonia do sistema. É essa a perspectiva. Eu posso, numa situação como essa, extinguir o cumprimento? Negativo, informe você vai mandar. Suspender, aguardando a solução definitiva, o julgamento e o trânsito em julgado para a formação definitiva do título. Justamente porque, se houver qualquer modificação no título, seja pela redução da obrigação ou pelo reconhecimento da inexistência da obrigação, você vai ter que instituir um incidente no procedimento para apuração das perdas e danos. Então, perdas e danos, gente, vão ser, né, tudo aquilo que de efetivo prejuízo suportado pelo nosso executado. Então, vamos pensar que a gente foi para a fase expropriatória e o bem dele foi alienado abaixo do valor de avaliação. Possivelmente a gente vai ter que reparar esse dano para que haja uma recomposição patrimonial dele segundo o valor da avaliação do bem. Então, tudo isso vai atrair para o juízo a necessidade de que, para a extinção do título, do rito, o título tenha já essa definitividade, ok? Outras questões aqui que não podem nos faltar. A caução é a regra, está lá prevista no 520, inciso 4º, mas o 521, ele vem também e reequilibra o sistema, dizendo que em algumas situações geraria-se uma exigência incompatível com o próprio sentido da norma, seja pela, e ele vai se focar aí em duas circunstâncias para definir as 4 hipóteses de liberação da caução, que o juiz poderá dispensar o oferecimento dela. Primeira perspectiva, a natureza da obrigação. Então, numa perspectiva, quando esse crédito tiver natureza alimentar, uma situação subjetiva do credor, de que necessita disso, dessa verba, e a sua situação de necessidade não lhe permite oferecer a caução, o juiz poderá, justificadamente,
liberar, dispensar o oferecimento dessa caução. Então, o sistema ele vem diz colocar o direito, a efetivação do direito acima da exigência processual. As outras duas hipóteses, elas não vão estar mais ligadas à natureza da obrigação ou à condição subjetiva do credor, mas à própria improbabilidade de modificação do título. Em que situações são essas? Primeiro, quando há uma decisão que inadmite o RESP ou o RE. Então, já há uma improbabilidade de que esse recurso ele tenha um êxito, esse recurso aos tribunais superiores, porque sequer passou pelo juízo prévio de admissibilidade perante o tribunal. E a segunda é quando a decisão ela está, pelo sistema de precedentes, em conformidade com aqueles julgados vinculantes. Então, está de acordo com súmula do STJ, do STF ou acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos. Então, são situações de muita improbabilidade de modificação do conteúdo desse título. Então, numa situação como essa, o juiz justificadamente poderá dispensar a caução, porque o próprio parágrafo único do 521 diz que o juiz, analisando a circunstância concreta, ele poderá, ainda numa situação como essa, colocada, numa dessas 4 hipóteses, se ele reconhecer adequado, não dispensar a caução, ou seja, reconhecendo a possibilidade de prestação e de um risco ao executado, ele pode não seguir essa disciplina. Então, vai estar muito num juízo de proporcionalidade, que o juiz vai ter que aplicar nessa situação, com a decisão fundamentada. A regra é, se exija a caução. Se o executado pedir a dispensa da caução fundada em uma dessas hipóteses, aí cabe ao juiz apreciar conforme a sua livre convicção, buscando sempre preservar, botar o direito a salvo. Lembrar que o processo tem que ter uma visão sempre instrumental. O direito é que precisa ser preservado. Veja, no cumprimento provisório, só fechando, gente, a sistemática basicamente é essa. Não tem nada para a gente acrescentar em termos de procedimento, porque a gente vai seguir exatamente aquele modelo que a gente estudou com todas as fases, 15 dias para cumprimento voluntário, os 15 dias subsequentes para apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença, a prática dos atos subrogatórios centrados na penhora de bens do devedor e a prática de atos expropriatórios. Alguém poderia me perguntar, Jair, em que momento o juiz vai exigir a caução? No momento em que ficar revelado que a prática de algum ato no desenvolvimento do rito seja capaz de gerar algum prejuízo ao executado. Onde é que isso geralmente vai acontecer, gente? Na prática de atos da fase expropriatória ou de satisfação, seja pela entrega de bem, seja pelo pagamento. Se a parte, nesse momento, ela pode se recusar a oferecer a caução? Pode, legitimamente, não há nenhum problema em se desenvolver o rito até o momento da prática desses atos, e não havendo o interesse do exequente, porque ele pode dizer, eu só queria acelerar o procedimento, mas a partir desse momento aqui eu não tenho interesse em praticar esses atos e assumir essa responsabilidade objetiva de reversão de eventuais prejuízos gerados ao exequente, então, ao executado. Então, não há também nenhuma incompatibilidade para que a gente suspenda o rito para aguardar a formação definitiva do título, porque não há obrigatoriedade de se instituir a execução, o cumprimento provisório. É sempre uma alternativa colocada à disposição do nosso exequente. Ok? Então, a gente fecha aí o que tem de novidade que a gente precisa observar no cumprimento provisório. Lembrando, quem tiver perguntas, coloca aí no chat para nós debatermos aqui na aula. E a gente chega nessa última temática que eu trago para o debate no nosso curso, dentro dessa proposta de uma visão prática sobre o cumprimento de sentença no nosso dia a dia, para a gente falar um pouco do cumprimento da sentença que traz uma obrigação de fazer ou não fazer. Porque o não fazer, na verdade, é um desfazer, muitas vezes mal interpretado. Na verdade, é o desfazimento, que no final é uma especificidade de uma obrigação que se funde em um fazer.
Vamos lá. Primeira questão que a gente precisa alinhar. No cumprimento da obrigação de pagar quantia certa, há uma perspectiva que, independentemente da quantidade dessa obrigação, do valor da obrigação, a gente tem condições de desenvolver um rito harmônico que vai estar compatível com qualquer valor dessa obrigação. Ou seja, pagar em 15 dias independe do valor da obrigação. Essa mesma interpretação ela não vai prevalecer para uma obrigação de fazer ou não fazer. Se a gente pensar na complexidade que pode envolver essa obrigação, por óbvio, construir um muro requer um tempo muito diferente de construir um prédio. Então, não haveria como o código pré-definir um rito processual que ancoraria o desenvolvimento dessa relação na fase executiva. Então, o que a gente vai encontrar no código é uma preocupação não em desenvolver um rito, um procedimento para essa modalidade de obrigação, porque não há. O que a gente vai encontrar são 2 artigos no código, o 536 e o 537, estipulando, orientando o juiz no sentido de como ele deve aplicar as medidas de execução direta e indireta. Lembrando, direta é como sinônimo de medidas subrogatórias, indiretas com sentido coercitivo de algum estímulo psicológico para que a parte se sinta forçada a cumprir voluntariamente essa obrigação. Então, é nesse campo que o código ele estabelece todo o âmbito de debate. A gente não vai encontrar uma regra, um procedimento. Compete ao juiz, aplicando razoabilidade e adequação procedimental, estipular um prazo razoável para o cumprimento da obrigação. O único cuidado que o código teve, que era um silêncio do código revogado, é no sentido de que a falta de um desenvolvimento de um rito processual previsto no CPC não impede e não pode impedir que a parte exerça os direitos inerentes a essa modalidade, em especial que seja assegurado ao nosso executado a possibilidade de que exerça o contraditório e a defesa dentro desse rito. Então, se a gente olhar lá no 536, no último parágrafo, salvo engano, ele vai dizer que o juiz deverá aplicar no que couber o 525, que fala sobre a impugnação ao cumprimento de sentença. Então, o que o juiz deve é estipular um prazo razoável para o cumprimento dessa obrigação de fazer e estipular também um prazo para, aplicando-se as disposições na forma de uma adequação procedimental para que o devedor tenha a condição de formular a sua defesa nesse cumprimento. Então, muito cuidado na hora de receber o pedido de cumprimento de uma obrigação de fazer. Estou focando aqui, talvez, assim, nos equívocos que a gente pode ter no nossa decisão padrão de recebimento. Não sei se todo mundo tem, mas se não tiver, a gente precisa ter lá na decisão incorporado o prazo em que ele poderá oferecer essa defesa, que por analogia tem que ser de 15 dias. Então, eu não devo modificar esse prazo. E pelo dever de esclarecimento que compõe o princípio do contraditório para que ele seja efetivo, o juiz tem que dizer a partir de quando se contará esse prazo de 15 dias. Eu, particularmente, eu tenho trabalhado assim, quando eu recebo o pedido de cumprimento para a obrigação de fazer, eu coloco o prazo para o cumprimento da obrigação específica, então vai ser 15, 30, 60, 90 dias, e, concomitante à parte, caso queira, deverá apresentar sua impugnação em 15 dias a contar da intimação dessa decisão. Então, eu preservei o exercício do direito de defesa, é o mesmo passo, eu apliquei uma técnica de execução. Alguém poderia agora me perguntar, você não aplica esse prazo subsequente? Eu entendo que o prazo, aquele prazo, né, que é 15 dias para o cumprimento voluntário e a impugnação nos 15 dias subsequentes que está previsto no rito do cumprimento das obrigações de pagar quantia certa. Eu não tenho aplicado porque eu acho que ele não está em sintonia, inclusive, com a perspectiva do rito principal executivo, que é o rito lá da execução do título extrajudicial, em que a defesa é apresentada
né, concomitante ao prazo para o cumprimento voluntário. Então, lá para apresentar os embargos, eu não preciso aguardar que se transcorra o prazo concedido para o cumprimento voluntário da obrigação, que lá é de 3 dias. Então, ao ser citado, tanto o devedor é estimulado já a cumprir voluntariamente a obrigação, ou se ele tiver a pretensão de se defender, para que ele também apresente os embargos de execução. Então, eu entendo que lá está mais coerente o rito, com a perspectiva de um processo que deve velar pela celeridade. Então, na decisão inicial, eu já fixo esse prazo de 15 dias. Vem a pergunta aqui, Correia deve ser sobrenome, né? Se depois puder colocar o nome Correia, só para eu chamar pelo nome, mas vamos lá. Você intima pessoalmente nos termos da súmula 410? Excelente pergunta, só segura aí a Érica. Oi, Érica. Segura a pergunta que vai ter aqui um slide para a gente discutir sobre isso aí, porque o tema é polêmico. Por isso, excelente a sua pergunta já, tá? A gente já vai chegar lá. Antes de falar da súmula, a primeira pergunta: há necessidade de requerimento do credor para que a gente inaugure os atos da fase executiva quando estivermos no campo do cumprimento de obrigação de fazer e não fazer? Por que essa pergunta ela surge? O artigo 513, ele está situado, aí a colocação topográfica dele, dentro do capítulo das disposições gerais, que se aplicam às 3 modalidades de obrigação: pagar a quantia certa, fazer, não fazer, entrega de coisa. E veja que no parágrafo 1º está dizendo que o cumprimento da sentença que reconhece o dever de pagar a quantia certa, far-se-á requerimento do exequente. Então, veja, a gente tem 3 modalidades de obrigação e o Código elege nas disposições gerais que a necessidade de requerimento do exequente só surgiria lá no pagamento de quantia certa. Se a gente for para o capítulo específico da obrigação de pagar quantia certa, no 523, a gente vai encontrar a repetição dessa disposição, que o cumprimento de sentença far-se-á requerimento do exequente. Quando a gente chega no capítulo do cumprimento de sentença, que reconhece a exigibilidade de obrigação de fazer e não fazer, não há nenhum tipo de disposição nesse sentido. Então, assim, a doutrina tem se alinhado majoritariamente no sentido de que a deflagração por provocação do exequente, por disposição do próprio código, ela só está orientada para o cumprimento de obrigação de pagar quantia certa. Que não há nenhum erro procedimental se o juiz ele provoca, ele impulsiona de ofício essa fase do cumprimento para a efetivação de obrigações de fazer e não fazer. No campo prático, para a gente contextualizar, é dizer: transitou em julgado sentenças com essa natureza da obrigação, uma parcela respeitável da doutrina, dentro da interpretação sistemática, tem entendido que a intenção do legislador foi inequívoca, no sentido de que o juiz pode provocar a executividade dessa medida. Isso no campo prático pode trazer para a gente algumas questões que merecem uma reflexão mais aprofundada. Primeiro, que a técnica que o Código estimula que o juiz utilize na busca da tutela específica é a técnica coercitiva, utilizando a medida de multa coercitiva, ou seja, aquela multa que pode ser diária, pode ser semanal, pode ser mensal, mas a técnica da multa das astrentes. Então, veja, se eu vou criar, por força dessa multa, uma coerção para o cumprimento da obrigação, talvez por cautela a gente precise verificar se há realmente um interesse jurídico do credor na deflagração dessa fase, porque muitas vezes, embora o título tenha sido constituído, por circunstâncias alheias ao debate no processo, não há mais o interesse no cumprimento da tutela específica. E eu falo isso porque se a gente for lá para o artigo, fugiu o artigo agora, gente, mas é o que fala sobre a sentença que impõe a condenação em obrigação, né, à obrigação de fazer ou não fazer. Ela própria coloca uma alternativa ao exequente de que, embora o que se preserve a tutela específica, numa situação de inadimplemento, ele pode optar pela conversão da obrigação de fazer
em obrigação pecuniária. Então, ele pode buscar as perdas e danos, buscar o recebimento da obrigação pela modalidade das perdas e danos quantia certa, quando ele, de antemão, dentro da efetividade, reconhecer que não há nenhuma perspectiva real e concreta de que o devedor da obrigação efetivamente cumpra ou não está no interesse dele mais a obtenção dessa tutela. Então, vejam, se o próprio código ele se orienta no sentido de que numa situação de mora ou inadimplemento, o credor possa fazer a opção pela conversão da obrigação de fazer em pecúnia, o juiz não deve, olhando sistematicamente, ainda que o código seja induza a uma situação diferente, deflagrar a tutela executiva pela obrigação específica, contrariamente, muitas vezes, ao próprio interesse do exequente. Numa segunda, eu estou trazendo, né, o debate que se instaura sobre isso. E um segundo ponto que também merece uma reflexão sobre essa questão é que se a gente olhar sistematicamente, inclusive, a forma de que esse sistema vai se iniciar com a perspectiva de que é um módulo processual, que é uma provocação, o princípio da inércia, e aí uma visão principiológica, o princípio da inércia da demanda não deveria ser desprezado. No cunho prático, inclusive, a gente tem que exigir o recolhimento das custas processuais para o desenvolvimento de uma tutela que não é mais cognitiva, que é de cumprimento de sentença, porque está expresso no Código que isso é cumprimento de sentença. Essas sentenças não têm a natureza executiva lato sensu, elas têm a natureza que mais se assemelha a uma natureza condenatória. As executivas lato sensu, elas independem realmente de execução. Tá? A gente vai encontrar lá no despejo uma sentença tipicamente executiva lato sensu. A gente não precisa deflagrar para que se efetive o despejo uma fase executiva. A própria natureza daquela sentença permite que o juiz dê executividade àquele título. Então, veja, essa discussão ainda ela não tem uma posição que é dominante. Eu tenho preferido provocar o exequente para ele dizer se ele tem interesse na fase executiva e, se houver o silêncio dele, determinando que se arquive até que haja alguma manifestação dele nesse sentido. Então, eu não tenho deflagrado de ofício a fase de cumprimento de sentença nessa modalidade de obrigação. Mas fazendo a ressalva aqui no curso de que quem faz isso de ofício não está errado. Na verdade, está amparado, vamos dizer, até pelo que eu posso dizer hoje, pela doutrina que tem dominado sobre a interpretação desse ponto. Aí vem a pergunta da Érica aqui. Como vai se operar a intimação do devedor na deflagração dessa fase? Que é o problema que a gente está com a súmula 410 do STJ, que ele diz assim, a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. Primeiro, assim, que ela desfoca um pouco sobre a discussão, que a utilização de técnica de coerção com multa, isso não é uma novidade, isso não é uma particularidade da obrigação de fazer e não fazer. A gente que teve todo esse debate aqui no curso, a gente vai lembrar claramente que na obrigação de pagar quantia certa, gente, também a gente trabalha com o Instituto da Multa, só que numa disciplina diferenciada. Se a parte não pagar em 15 dias, ela é sancionada pela sua desídia em resistir, pela sua resistência em cumprir a obrigação, com uma multa de 10%. Então, isso fragiliza o argumento de quem diz que a obrigação ela vai ensejar, vamos dizer, o não cumprimento, a incidência de vamos dizer, uma multa coercitiva pecuniária, porque isso também vai acontecer lá no cumprimento da obrigação de pagar quantia certa. Então, sob essa perspectiva, se fragiliza muito esse debate de um tratamento diferenciado. Uma outra questão que surge nos julgados que a gente vai encontrar, veja que eu estou fazendo realmente uma crítica aqui à posição do STJ, é no sentido de que
embora esteja sendo desenvolvido isso num rito, num procedimento, a obrigação é de cunho material e ela só pode ser cumprida pessoalmente pelo devedor. Daí que vem, vamos dizer, a origem do enunciado da súmula 410. Só que, sob essa perspectiva, a obrigação de pagar a quantia certa, ela segue a mesma dinâmica, a mesma lógica. Não vai ser cumprida pelo advogado. É um ato material que será praticado pelo próprio devedor. Dentro dessa sistemática que surge a discussão. O 513, primeiro, a gente precisa também contextualizar onde ele está inserido. Nas disposições gerais, ou seja, em regras que se aplicam às diversas modalidades de cumprimento de sentença. Então, a gente não pode perder o foco e a visão sobre essa perspectiva. Então, quando a gente olha sobre essa questão de que há regras específicas agora, estipuladas no código, no sentido de a intimação, uma regra específica de como essa intimação deve ser feita, como regra geral, por interpretação, uma questão sistemática, ela deve prevalecer independentemente da modalidade da obrigação. Então, lá no 513, a gente já estudou quando fez a abordagem na quantia certa, a gente viu que vai ser na pessoa do advogado, no Diário da Justiça, se ele tiver com advogado particular, né, que é o assunto que mais interessa. Então, por que para a obrigação de fazer e não fazer, essa intimação pelo Diário da Justiça, na pessoa do advogado, ela não teria aplicabilidade? Então, se vocês me perguntarem assim, eu tentei construir para vocês uma lógica. A súmula 410, ela foi superada pelo Código de 2016? Minha opinião, gente, é só minha modesta opinião. Foi superada. A gente tem precedentes no tribunal, assim que o código entrou em vigor, tem 2 precedentes aqui no TJ dizendo a súmula foi superada. Só que o que aconteceu no STJ, que é o que mais nos interessa? Olha o que tem sido dito e reafirmado no STJ. É necessária a prévia intimação do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, antes e após a edição da Lei 11.232, que foi quando houve a modificação para o processo sincrético, e a 11.382, que mexeu no rito do cumprimento da execução do título extrajudicial, nos termos da súmula 410 do STJ. E aí que vem a pior parte, ó, cujo teor permanece rígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil. Assim, minha crítica ao STJ, porque a gente está aqui numa sala de aula para aprofundar o debate, é que todos os julgados que eu tenho conhecimento, que eu entrei para ler o inteiro teor, para entender o raciocínio e por que não houve a superação, ninguém, nenhum ministro, em nenhum dos votos, ele enfrentou a questão da superação da súmula pela nova redação introduzida pelo 513, parágrafo 1º. Então, fica uma discussão assim, rasa pelo argumento da autoridade. É porque o STJ tem uma súmula, mas eu falo, mas calma aí, é uma súmula na vigência de um código anterior que não trazia a regra do 513, parágrafo 1º. Então, quer dizer, o STJ precisa ser provocado a dizer as razões pela qual, dentro desse sistema, o 513 não vai se aplicar às obrigações de fazer e não fazer. Então, ainda está muito raso esse debate, mas eu tenho que trazer aqui para vocês, e a Érica perguntou muito bem, como é que está a questão da súmula 410? Posso dizer para vocês que ainda não houve nenhum movimento, que seja do meu conhecimento, se tiver alguém me fala aí, no STJ, no sentido de fazer a revisão dessa súmula em face de uma possível superação em face da nova redação do código. Ok? Então, Érica, assim, se você quer evitar polêmica, precisa fazer a intimação pessoal, ainda que o devedor tenha advogado constituído no processo. Se você quer provocar a discussão do tema, você pode construir uma decisão dizendo que houve a superação, porque a gente tem que fazer, para a gente superar essa súmula, a gente vai ter, para a gente não aplicar a súmula, a gente vai ter que aplicar. Para a gente não aplicar a súmula, a gente vai ter que utilizar a técnica da superação, dizer que a súmula ela foi editada na vigência do código anterior e que já não prevalece. A Érica colocou aqui
Lá no juizado, nós temos, no caso das partes que são intimadas via sistema, temos considerado as partes intimadas quando dão ciência. Para mim, a intimação pelo sistema ela é pessoal, ela chega, né, porque é um cadastro pessoal da parte. Isso pode até ser lido pelo advogado, mas ela nem precisa ter advogado. Se ela tem a pessoa jurídica, se ela tem um cadastro e ela recebe, eu acho que não, isso não estaria violando. Aí colocou aqui a fundamentação. A Cris colocou aqui a lei que fala lá da intimação eletrônica. Né? As intimações serão feitas por meio eletrônico, dispensando publicação, as publicações feitas na forma inclusive fazendo posição consideradas pessoais para todos os efeitos. É perfeito, né? Eu nem lembrava da redação do parágrafo 6º. Então, pela redação do parágrafo 6º, ela é pessoal, ela está em sintonia com a súmula. O que eu trouxe no debate para vocês de reflexão é que eu acho que a súmula é que precisa ser revista, que se ele tem advogado, a gente poderia fazer a intimação via publicação no Diário de Justiça. Isso estaria em sintonia com o próprio sistema, ok? Mas fazendo a ressalva que ainda não há esse debate instaurado lá no STJ. A Érica colocou, eu vi os precedentes do tribunal considerar a súmula superada. Tem um julgado, se vocês quiserem olhar, que a relatora é a desembargadora Simone, ela fala sobre isso, ela aprofunda, inclusive, esse debate justamente nessa perspectiva. Tá? Então, a Érica também achou esse precedente, que eu achei bem desenvolvido o tema. Mas eu vou dizer para vocês aí, esse ano, eu fui olhar a jurisprudência do TJ para ver como é que tem se alinhado isso. O TJ tem repetido a interpretação, majoritariamente repetido a interpretação do STJ, dizendo, súmula 410, ponto e vírgula, aquele argumento assim que está mais raso. A súmula 410 exige, então a gente vai exigir que se faça a intimação, sob pena de ser ineficaz. Aí a Érica também, eu não conheço muito o sistema jurisprudencial das súmulas recursais, ela está colocando que as súmulas recursais também exigem. Então, até que haja alguém que provoque um debate mais aprofundado sobre essa superação, o que tem prevalecido nos tribunais é essa posição, ok, gente? Então, vamos falar um pouco sobre o 536, que são os artigos que trabalham as técnicas de execução direta ou subrogatórias e as técnicas ou medidas de execução indireta ou de natureza coercitiva, o que a gente precisa ficar muito atento. O 536, ele traz um rol exemplificativo de que medidas executivas o juiz poderá se valer para buscar essa tutela específica. Então, está lá, para atender o disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras, o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial. Qual foi a intenção aqui do legislador, gente? É só dizer assim, abrir um pouco a visão do juiz para dizer, olha, adequação da medida. Então, você vai olhar o caso concreto e vai escolher medidas executivas que possam, de alguma forma, se orientar no sentido de que a gente busque a tutela específica. Então, ele coloca... Então, aqui a gente nem entra muito no debate lá do 139.4 sobre as medidas atípicas, porque a gente nem estaria nesse campo, porque ele não traz uma tipicidade restritiva, diferente lá do cumprimento da obrigação de pagar quantia certa, que a gente sabe que as medidas executivas, elas são típicas e restritivas, a gente não tem uma cláusula lá aberta com rol exemplificativo. Diferente aqui, que o Código já traz uma autonomia procedimental ao juiz para escolher aquela medida que lhe pareça mais adequada. É óbvio que no sistema que busca a tutela específica, que é uma prestação a ser promovida pela parte devedora, a técnica de execução indireta, que é a psicológica, lembrar, com a coerção, ela será a técnica, em regra, mais adequada. Não é à toa que o Código ele resolve dar um tratamento específico para a questão que envolve a multa coercitiva e que suscita muitas dúvidas
no nosso campo. Eu vou trazer aqui as principais dúvidas que podem surgir e talvez assim, um caminho mais adequado para a gente fazer essa interpretação. Então, primeiro, a multa, gente, ela é medida executiva, então quer dizer, ela não depende de requerimento da parte, ela é uma escolha para adequação procedimental a ser feita de ofício pelo juiz. Então tá lá, independe de requerimento da parte, poderá ser aplicada em qualquer fase do processo, desde que você esteja no campo de buscar a executividade, então seja de uma tutela provisória de natureza obrigacional de fazer ou não fazer, seja em cumprimento definitivo dessa obrigação. E olha a parte final de adequação e proporcionalidade, desde que seja suficiente, compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. Lembrar que a gente não quer que a multa gere um direito de crédito ao exequente. Na verdade, a gente quer que a multa seja um instrumento idôneo para que a obrigação específica seja cumprida. Então, o juiz não faz isso na perspectiva de que venha com isso um crédito decorrente dessa multa, mas ela tem que ter esse equilíbrio. Então, as premissas para a adequação dessa multa é que ela equilibre esse sistema, ou seja, ela seja uma medida efetiva que estimule o devedor a cumprir a obrigação específica. Se ele tiver duas opções, resistir ou cumprir, a multa deve funcionar no sentido de que ele se oriente a fazer a escolha por cumprir a obrigação, no prazo razoável. O juiz não pode exigir um prazo que seja incompatível com a complexidade da obrigação a ser realizada. E nesse sentido, se essa medida executiva, gente, anota aí, ela está prevista no dispositivo da sentença e o juiz, no momento da execução, reconhecer incompatibilidade, isso não faz, a medida executiva ela não faz coisa julgada. Assim como o rito, quando a gente estudou cumprimento, é liquidação de sentença, que uma eventual indicação de um rito de liquidação inadequado não vai fazer coisa julgada, é que a mesma interpretação. Então, se o juiz estipulou que essa obrigação tem que ser cumprida em 15 dias, mas que na fase da tutela executiva, por algumas circunstâncias, se revela impossível que se cumpra a obrigação em 15 dias, o juiz vai ter que rever essa medida. Então, na realidade, a gente sequer tem que trazer essa medida executiva lá no dispositivo. Muitos juízes colocam já o prazo do cumprimento da obrigação, ou seja, incorpora ao dispositivo da sentença essa fase executiva, dizendo, ao invés de só condenar na obrigação de fazer, ele já coloca sob pena de qual multa e qual prazo de cumprimento dessa obrigação. Pode fazer isso? Pode, claro, não há nenhum tipo de problema em que já se estabeleça as condições de cumprimento e de executividade, mas se ela não tiver, não há nenhum problema, porque na fase executiva, vamos dizer, o momento até mais propício para que o juiz faça essa definição. Então, a medida tem que ter adequação para buscar a tutela específica, o valor tem que ter equilíbrio, e a periodicidade também, ela precisa ser adequada à natureza da obrigação. Então, se a gente pensar numa obrigação de fazer de cunho instantâneo, então vamos pensar, a obrigação é para que a parte não realize uma festa. Então, até um campo de uma obrigação de não fazer. Então, a obrigação imposta é não realize uma festa. Então, essas obrigações, elas são instantâneas, ou ele vai realizar ou ele não vai realizar. Então, numa situação como essa, a periodicidade não tem nenhuma relação e nem adequação com, por exemplo, que essa multa seja estabelecida de forma diária, então sob pena de multa diária. Então, essa multa ela vai ter uma incidência única, quer dizer, para que não realize a obra ou a festa, sob pena de uma multa única. Uma multa, aí essa multa vai ter que ter uma expressividade econômica tal, de que ela estimule ele efetivamente a não realizar a festa. Então, diferente da multa diária, que ela poderá ser um valor mais brando, essa multa ela precisa ser um valor mais expressivo. Se você colocar, não realize a festa, sob pena de pagamento de multa de R$100, ele vai falar, eu vou realizar a festa e pago a multa. Não vejo problema nenhum em pagar uma multa nesse valor de R$100. Então, assim,
A periodicidade, se essa multa ela é única e instantânea, se ela vai incidir de forma diária, se ela vai incidir de forma mensal, tudo isso vai depender da natureza da obrigação. Pensemos que são lançamentos mensais que uma instituição financeira faz e que a gente está determinando que ela se abstenha de fazer, que é um lançamento que ele ocorre a cada ciclo de 30 dias. Então, veja, não há a razão para que a gente estabeleça que a periodicidade da multa seja diária, porque nos outros 29 dias, essa multa ela não estará exercendo um efeito coercitivo no sentido de estimular, é dizer, para que não faça o lançamento mensal, sob pena de multa, e aí um valor mais expressivo, de tanto para cada lançamento em confronto com essa decisão. Então, o descumprimento da obrigação, ele vai ensejar uma multa numa periodicidade que esteja adequada. É dizer, gente, a multa pode ser diária, pode ser semanal, pode ser mensal, pode ser instantânea e única, a depender da natureza da obrigação que a gente quer estimular, que se faça ou que não se faça. Então, é nessa projeção. Agora, se é algo que a parte pode prestar de forma contínua a qualquer momento e que isso vai dominar na obrigação de fazer a grande parte dessas obrigações, é que a gente vai usar o instrumento dessa multa sendo diária. É a mais comum, que são obrigações que a parte pode tomar a decisão de cumprir a qualquer tempo. Todas as vezes que a gente estiver numa perspectiva como essa, a gente vai colocar essa periodicidade diária. Modificação do valor e da periodicidade. O juiz, como medida de coerção, ele deve fazer um controle da adequação e do valor. Então, o próprio código diz, olha lá, o juiz poderá de ofício, ele não precisa ser provocado, ou também por requerimento de qualquer das partes, modificar o valor e a periodicidade da multa vincenda. Lembra, gente? São as multas que ainda incidirão. Aquelas que já incidiram, o efeito coercitivo delas já não tem nenhuma relação com a busca da tutela específica. Ele simplesmente virou agora uma dívida pecuniária. Então, a perspectiva do código é, na busca da tutela específica, o juiz poderá fazer modificações dessa multa, mas sem mexer, óbvio, no que já aconteceu. Então, ele vai se projetar para a multa vincenda no sentido de modificar o valor ou a periodicidade, ou até excluir, quando ele entender, olha, pela utilização da técnica indireta de coerção, não se chegou a um resultado. Então, ele pode até excluir para buscar outras modalidades coercitivas ou até uma modalidade subrogatória. Então, o código diz em que situações ele deve observar isso. Se a multa está insuficiente ou excessiva, então perdeu a proporcionalidade. Se a obrigação demonstrou, se o obrigado demonstrou o cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. Então, a situação, se a parte traz uma justa causa absoluta, aquela multa perde a finalidade dela. Se ele demonstra ao juiz, olha, não estou resistindo voluntariamente, eu estou impossibilitado de cumprir a obrigação, o juiz deve imediatamente suspender, porque ela perde a sua natureza e ela vira punição, vira sanção. Lembrar, quando a gente estudou lá na primeira aula, a multa, enquanto medida coercitiva, jamais pode ter uma modificação da sua natureza jurídica para um caráter punitivo ou pedagógico. Ela não se incorpora a essas noções. Então, a gente não pode desvirtuar a sua intenção para essa perspectiva. E sobre essa modificação, uma discussão que poderia agora alguém me perguntar, Jair, e sobre a multa que já incidiu? O juiz pode modificar, pode mexer nessa multa? Sobre a multa futura, quais são os parâmetros, as multas vincendas? Trouxe aqui 2 acórdãos do STJ que são muito interessantes sobre o tema. Olha lá. A decisão que arbitra as trentes, instrumento de coerção indireta ao cumprimento do julgado, não faz coisa julgada material, podendo, por isso mesmo, ser modificada a requerimento da parte ou de ofício, sendo para aumentar ou diminuir o valor da multa, seja para suprimi-la com diversos precedentes. Critério de arbitramento é razoabilidade e proporcionalidade. Então, olha lá. Para a apuração da razoabilidade e da proporcionalidade, isso está ligado, gente, ao princípio do devido processo legal. Por isso que a gente não pode desprezar nesse momento esses critérios.
Não é recomendável se utilizar apenas do critério comparativo entre o valor da obrigação principal e a soma total obtida para o descumprimento da medida coercitiva, sendo mais adequado, em regra, o cotejamento ponderado entre o valor diário da multa no momento de sua fixação e a prestação que deve ser adimplida pelo demandado recalcitrante. Aqui responde uma primeira pergunta que alguém poderia ter formulado. Jair, o valor da multa, até quando, que valor ela pode alcançar? O código é silencioso, ele diz que o juiz deve controlar isso de maneira em que ela seja um instrumento idôneo para estimular o cumprimento. Então, não há uma vinculação, gente, necessária entre o valor que essa multa deve alcançar e a próprio conteúdo econômico da obrigação. Mas também o STJ pontua muito bem que isso não pode ser desprezado. Embora não seja vinculativo, ele não é o único critério que o juiz deve utilizar na ponderação aí da proporcionalidade. Mas é óbvio que é um critério para evitar o que a Érica colocou aqui no chat, para que esse valor chegue exorbitante, fique alto demais e vire um estímulo ao próprio inadimplemento, em que o credor não quer mais a tutela específica, mas na realidade ele quer que aquela multa ela se torna mais vantajosa. Então a gente perde o foco da tutela específica para se projetar numa prestação pecuniária que não era a intenção na deflagração desse procedimento. Então, fixa isso. Eu não preciso colocar um limitador no valor da obrigação, mas eu também não posso permitir que ela fique de uma maneira extremamente desproporcional com o conteúdo econômico do que se vai realizar. Na estipulação, menos importante do que o valor final a ser alcançado é o valor diário como um instrumento idôneo para estimular o cumprimento dessa obrigação. Agora, Jader, colocar um limite dessa multa é interessante, eu acho que é muito interessante, eu coloco em todas as minhas decisões. Eu acho que assim, o que eu acompanho de decisões dos colegas, a maioria tem colocado para dizer assim, ela enquanto técnico ou medida executiva, eu só vou utilizar ela até esse limite. Se chegar a esse limite, o que a gente está dizendo quando a gente coloca o limite é dizer, se chegou a esse limite, nós precisamos buscar outras medidas de execução, porque a multa não se revelou um instrumento coercitivo eficaz. Então, é dizer assim, isso não pode perdurar indefinidamente. A gente precisa ter uma duração razoável desse processo. A Cris trouxe aqui também. Também acho que o limite traz uma segurança que evita também um enriquecimento ilícito. Isso. Esse enriquecimento indevido também é um componente que deve ser considerado. Né? Vamos dizer, a tutela jurisdicional como um todo, ela não pode gerar situações que causem essa sensação de algo que foge ao que é o justo. O ideal do justo aqui também, ele deve prevalecer, e a segurança jurídica da regra posta. Esse limite não pode ser baixo no sentido de que o devedor da obrigação diga, não, pelo valor que o juiz fixou aí, eu prefiro não cumprir. Ele precisa ser um valor que diga assim, é melhor eu cumprir do que eu ter que responder por essa multa, além da própria obrigação, porque é óbvio que como técnica de execução, medida de coerção, se ela não alcançar o resultado dela, a obrigação continua sendo devida. O que se vai ter um componente extra que ainda o valor devido a essa não cumprimento. Nilma colocou aqui, tenho muita dificuldade para definir o valor, aplicar esses parâmetros. É porque não tem uma objetividade nenhuma. Está perfeita a sua colocação. Realmente está um pouco na subjetividade. Eu acho que a experiência, as regras de experiência do juiz aqui, elas devem preponderar. Ou seja, como eu tenho visto que isso tem gerado resultado? Vamos pensar assim, plano de saúde para autorizar procedimento urgente. A multa tem que ser alta, porque senão esse plano vai resistir. Então, eu uso uma multa diária bem pesada mesmo, porque senão os planos ficam arrumando alguns, né, e esses procedimentos, quando eles pagam, principalmente se for muito elevado, ele tem uma tendência à resistência. Então, eu dou o prazo para cumprimento e digo, olha, eu cumpro uma multa, eu vou pesar minha mão na multa. Em outras situações, não haverá necessidade de uma multa tão elevada. Então, vamos pensar assim, construção de um muro, né, que é um exemplo que eu já dei. Aí você pode vir com a multa, olha, sou pena de multa diária de R$50, para dizer assim,
Se ele tiver um pouco de atraso, essa multa vai estimular para ele acelerar, porque pagar R$ 50 por cada dia do atraso no cumprimento da obrigação vai, de alguma forma, também pesar. Mas não é, vamos dizer, um atraso que vai gerar, no plano do direito material, algo tão severo. Então, eu digo, quanto menos for esse reflexo na ótica do exequente, ou seja, quanto houver maior tolerância a se aguardar, eu acho que a multa, o valor da multa diária deve ser fixado com mais moderação. Quanto mais houver a necessidade de um cumprimento imediato e que a resistência ensejará um prejuízo ao direito material mais expressivo, a gente precisa apertar um pouco mais o valor dessa multa diária. Vamos dizer, mas são todos parâmetros que entram em certa subjetividade. Gente, eu queria ver, eu acho que tem um microfone aberto. Fernando, se você puder me ajudar. Eu fechei, doutor Jair. Tá, obrigado. Tendo sido a multa cominatória estipulada em valor proporcional à obrigação imposta, não é possível reduzi-la alegando a expressividade da quantia final apurada, se isso resultou da recalcitrância da parte em promover o cumprimento da ordem judicial. Esse acordo ele sedimenta essa ideia de que, né, a gente vai encontrar alguns debates dizendo assim, essa multa não pode ultrapassar o valor da obrigação principal. Verdadeiro ou falso, gente? Falso. O que ela não pode gerar é um valor desproporcional, mas ela não tem limitação imposta em lei de que o somatório dessa multa supere a obrigação principal. O que a gente vai ter que verificar é se não houve uma desproporção no valor da multa diária e não no valor que ela alcançou pela soma dessa resistência infundada em cumprir a obrigação. Outra questão importante. O próprio STJ, isso que a gente faz na prática, ele diz, admite excepcionalmente, a gente vira regra isso, né, a fixação de um teto para a cobrança da multa cominatória, com forma de manter a relação de proporcionalidade com o valor da obrigação principal. Que ele diz assim, embora a obrigação principal, a gente precisa entender o que está sendo dito aqui, não seja um limitador, então isso não está correto, também não pode haver uma falta de proporcionalidade onde essa multa vai alcançar e a própria natureza da obrigação. Então, ele diz, esse parâmetro não pode ser abandonado pelo juiz, mas também não é uma regra que impeça que essa multa eventualmente alcance um valor que supere a obrigação principal. E aí, esse ponto aí, ele sedimenta qual é o critério que o juiz deve nortear na hora de estipular qual é o valor da multa. O destinatário da ordem judicial deve ter em mente a certeza de que eventual desobediência lhe trará consequências mais gravosas que o próprio cumprimento da ordem, e não a expectativa de redução ou de limitação da multa a ele imposta, sob pena de tornar inócuo o instituto processual e de violar o direito fundamental à efetividade da tutela jurisdicional. Então, isso sedimenta qual é a compreensão que a gente precisa ter sobre o tema. Na minha prática, toda multa diária que eu fixo, eu coloco qual é o valor limite que ela vai alcançar. Se essa multa ela não é de natureza diária, por exemplo, ela vai ser mensal, eu geralmente não coloco limite. Eu digo, olha, a cada resistência mensal ao cumprimento da obrigação imposta, incidirá uma multa nesse valor. Então, nessas situações, eu geralmente não trabalho com limitação, mas a multa diária que tende a poder gerar um tempo assim, não tão elástico, um valor de crédito desarrazoado, eu acho relevante a gente colocar esse limitador. Tá? Esse acórdão vai estar lá no material. Mais uma aqui para a gente fechar esse tema, olha lá. É verdade que, para a consecução da tutela específica, entendida essa como a maior coincidência possível entre o resultado da tutela jurisdicional pedida e o cumprimento da obrigação, poderá o juiz determinar as medidas de apoio a que faz menção, de forma exemplificativa. Antes estava no 461 e agora a gente viu que está no 536. Dentre as quais se destacam as denominadas astrentes como forma coercitiva de convencimento do obrigado a cumprir a ordem que lhe é imposta. No tocante especificamente ao balizamento de seus valores, são dois os principais vetores de ponderação. A efetividade da tutela prestada, foi o que a gente conversou, para cuja realização as astrentes devem ser suficientemente persuasivas, e vedação ao enriquecimento sem causa do beneficiário, porquanto a multa não é
em si um bem jurídico perseguido em juízo. Que aí vem o controle sobre a multa, agora que a gente vai falar sobre. E a multa que já passou, que tipo de controle o juiz pode fazer? Então, olha lá, o arbitramento da multa coercitiva e a definição de sua exigibilidade, bem como eventuais alterações do seu valor ou periodicidade, exige do magistrado, sempre dependendo das circunstâncias do caso concreto, ter como norte alguns parâmetros. 1. Valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado. 2. Tempo para cumprimento, prazo razoável e periodicidade. Capacidade econômica e de resistência do devedor. Possibilidade de adoção de outros meios pelos magistrados e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo to mitigate the loss. Gente, e aqui vem um aspecto importante, que é, já eu estou sendo provocado para fazer um controle sobre o valor de uma multa já incidente. Eu posso fazer isso em natureza excepcional. E aí esse acordo ele é muito esclarecedor de que fundamentos o juiz pode utilizar. E, principalmente, ele vai usar esse dever do credor de mitigar o seu próprio prejuízo. Então, se a obrigação não está sendo cumprida, ele tem o dever de cooperar com o juiz e mitigar isso, e não manter-se numa conduta que gere, né, cause na parte contrária uma expectativa de que ele não tenha mais sequer o interesse no cumprimento da obrigação. E aí vai entrar um instituto que a gente estuda muito lá no direito material, que é da própria suprécio. Então, a gente, né, uma vedação desse comportamento dele que estaria, de alguma forma, contraditório. Então, olha lá, é dever do magistrado utilizar o meio menos gravoso e mais eficiente para se alcançar a tutela almejada, notadamente verificando medidas de apoio que tragam menor onerosidade aos litigantes. Após a imposição da multa ou sua majoração, constatando-se que o apenamento não logrou êxito em compelir o devedor para a realização da prestação devida, ou ainda sabendo que se tornou jurídica ou materialmente inviável a conduta, deverá suspender a exigibilidade da medida e buscar outros meios para alcançar o resultado específico equivalente. E aí vem a questão do credor e a boa-fé objetiva que deve ser exigida dele, olha lá. No tocante ao credor, em razão da boa-fé objetiva, que é princípio que está no CPC, e do corolário da vedação ao abuso do direito, deve ele tentar mitigar a sua própria perda, não podendo se manter simplesmente inerte em razão do descaso do devedor, tendo o dever de cooperação com o juízo e com a outra parte, seja indicando outros meios de adimplemento, seja não dificultando a prestação do devedor, impedindo o crescimento exorbitante da multa, sob pena de perder sua posição de vantagem em decorrência da suprécio. Eu acho esse acórdão bem interessante, que ele traz um fundamento para que o juiz, em caráter excepcionalíssimo, revise uma multa que se tornou exorbitante, sob essa perspectiva. Se chegou e o juiz vai ter que buscar esse ponto com razoabilidade, chegou a um ponto que essa multa não exercia mais nenhum tipo de coerção, ela estava servindo tão somente como um instrumento em favor do credor para a busca de um crédito que se tornou mais útil a ele do que a própria obrigação específica. Então, numa situação dessa, o STJ reconhece, em caráter excepcional, a possibilidade de o juiz fazer um controle, dizendo assim, a multa só prevaleceu até tal prazo, até tal valor. A partir disso, embora formalmente não tenha sido suprimida, não havia mais nenhuma expectativa de que ela exercesse coerção. Então, vai ser muito casuístico. Então, ele mesmo sedimentando a ideia que, de natureza excepcional, de se fazer essa revisão. Tá? Então, também vai estar lá no material, quem quiser olhar. A execução da multa, gente. Estou fechando esse conteúdo para a gente fazer aqui o intervalo e fazer nosso joguinho depois do intervalo. Tá? Vinculação ao resultado final. A multa pode ser executada enquanto essa obrigação não foi confirmada, principalmente no campo das tutelas provisórias. O Código diz, numa questão de conferir uma duração razoável a esse processo, ele permitiu. Então, olha lá, o valor da multa ele é devido ao exequente e pode ser passível de cumprimento provisório. Né? Nesse caso, vai ser depositado em juízo. Só que ela tem uma particularidade. Se a parte instaurar esse cumprimento provisório dessa multa antes da obrigação ser confirmada, o levantamento desse valor exige o trânsito em julgado da sentença favorável à parte. Porque se houver uma modificação,
se entende que a resistência do devedor em cumprir ela foi legítima, ela era veja, ele não resistiu injustificadamente, ele resistiu porque era obrigação, não era um dever dele cumpri-la. Então a multa segue o destino do resultado da obrigação principal, porque ela é uma técnica executiva daquela obrigação. Se aquela obrigação não existe, não há fundamento para que se exija que ele pague aquela multa. Tá? Então sempre haverá uma vinculação ao resultado favorável da obrigação em face do credor. A gente nunca vai poder desprezar isso, mas ressalvando que cabe o cumprimento provisório. E a possibilidade de conversão em perdas e danos, ela sempre vai ser uma disponibilidade para o exequente. Então, o exequente ele vai, né, poder fazer essa escolha, está lá no 499. A obrigação poderá ser convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou, se impossível, a tutela específica, a obtenção da tutela pelo resultado prático equivalente. Ou seja, se não há nenhuma medida executiva direta, medida de execução direta ou indireta disponível que possa levar a obrigação, ao cumprimento da obrigação específica, só nos resta fazer a conversão em pecúnia e seguir o rito do cumprimento para o pagamento de quantia certa. Lembrar que as perdas e danos, elas serão somadas ao valor da multa fixada para fins de execução pecuniária. Gente, e com isso, sem ter nenhuma pretensão de esgotar o tema, porque ele é muito rico, eu trouxe aqui para vocês assim, as principais ponderações sobre essa temática. A gente vai fazer um intervalo, eu vou colocar aqui no slide, deixa eu voltar, aquele ali era o último slide da aula, mas para a atividade da segunda parte, eu vou pedir para todo mundo, quem ainda não fez aqui, ó, para vocês baixarem no celular de vocês esse aplicativo. Você vai colocar lá na pesquisa, Kahoot, o Fernando também colocou aqui já no chat. Tá? Então, a gente vai fazer um intervalo, que é o tempo também para vocês fazerem, baixar, tomar um cafezinho aí e fazer esticar. E vai ser muito divertido. Vai ser uma competição aqui na turma, muito saudável, para a gente ver quem foi que acompanhou o curso e apreendeu todo o conteúdo. Então, a gente vai fazer por um jogo, um game, uma revisão do conteúdo e vocês vão participar por esse aplicativo aí. Tá joia? Mas era para essa reflexão mesmo. Gente, vamos lá fazer nossa atividade? Alguém está com dificuldade? Pode falar no microfone ou colocar aqui no chat, se alguém não conseguiu baixar o aplicativo, para eu ajudar. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou aqui colocar para a gente fazer um teste para ver se de todo mundo vai funcionar antes da gente fazer mesmo a atividade. Então, só um momento. Você já pensou no curso de saneador? Doutor Renato Castro tem um curso de saneador, não tem? Tem, eu já fiz, mas eu queria fazer um com o senhor. Que isso, Renato é autoridade no tema. Vamos lá, gente, mas deixa eu concentrar aqui. Vocês estão conseguindo ver a minha tela aqui? Sim. Sim. Então, deixa eu colocar aqui. A gente vai fazer um teste, um exercício de teste para vocês entenderem como é que o jogo funciona. Então, o que vocês vão fazer aí? Deixa eu baixar aqui o meu microfone, senão ninguém vai me ouvir. Vocês vão botar o PIN aí, ó. Quem está com o aplicativo, entrar com esse PIN 4232119. Escrevam seu nome verdadeiro, porque vai aparecer aqui no meu painel o nome de cada um. Então, o Marcos já entrou, foi o primeiro a entrar. Renata. Então, eu estou esperando vocês irem se cadastrando no jogo. Fernando, vai me ajudando aí. Vocês estão vendo minha tela, que estão aparecendo os nomes? Sim. Na medida em que eles entram, os nomes vão aparecendo.
Tá ótimo, então. Que aí eles vão acompanhando tudo que está acontecendo aqui na minha tela. A gente já tem 20 participantes. Quantas pessoas a gente tem na sala, Fernando? Só para eu verificar. Temos 27 alunos. A musiquinha é boa, não é, gente? Gera um suspense aí. Estamos aí esperando. Alguém está tendo dificuldade em entrar? Pode perguntar no chat ou abrir o microfone, só para a gente tentar auxiliar. 22. Alguém, Fernando, você tem que excluir o meu nome, o seu, a não ser que você queira jogar. Se você quiser jogar, você pode jogar também. Não, eu estou fora, estou acompanhando pelo número de alunos apenas. Temos 22 alunos de 27 que entraram. Tá. A Jaqueline perguntou o PIN, gente. O PIN está aqui na tela, ó, 4232119. 23 já. Tá faltando ainda aí 4 alunos. É só esperar mais 30 segundos para ver se o pessoal está acompanhando. Se alguém está com dificuldade, me pergunta aqui que a gente ajuda. 24. Então vamos lá, gente. Não teve nenhuma pergunta no chat, pode ser que a pessoa no momento não esteja acompanhando. Então o que a gente vai fazer agora? Para vocês não ficarem tensos aí, eu vou colocar um jogo aqui só simulando de 2 perguntas para vocês aprenderem a jogar. Esse jogo ele funciona da seguinte maneira: você só pontua se você acertar a resposta. E quanto mais rápido for a resposta, maior é a sua pontuação. Então, ele vai avaliar o seu conhecimento e a sua destreza para responder. Né? No nosso exercício principal, vão ser um banco de 20 perguntas. Então, todo mundo vai ter chance de se recuperar. Então, assim, não responda se você não sabe. Pense, mas também não demore, porque quanto mais demorar, menos ponto você vai realizar. Então, vamos lá. Fica atento que na sua tela vai aparecer as opções. Você vai marcar a opção conforme o desenho que vai estar aqui na minha tela. Então, vamos lá, só para vocês experimentarem. Vai lá, primeira pergunta. Isso é fácil, hein, doutor Jaide? Quem errar está reprovado no curso. Tem gente que ainda não respondeu, é justamente vocês testarem, está faltando resposta. Vamos lá, ainda. Quantos participantes tinha no jogo, Fernando? Você lembra? Pela minha conta, faltaria um aluno responder. Temos 23 respostas. Tá faltando uma pessoa participar. Se tá com dificuldade, põe no chat para a gente ver o que aconteceu. Ó, tem o tempo e o tempo encerrou da pergunta. Caramba, quem foi que disse que a maior torcida do Brasil é Fluminense, Botafogo ou Vasco? Por favor, né? Então, o jogo não perdoa quem não entendeu e não acertou. Então, veja, ele vai colocar aqui agora como é que está o nosso ranking. Então, quem acertou e respondeu mais rápido foi a Flávia, o Bruno está em segundo lugar, a Daniela em terceiro, a Renata em quarto e a Ana Carolina em quinto. Muito mais pessoas acertaram, mas eles estão na dianteira porque eles, além de acertarem, foram os mais rápidos na resposta. Só para vocês aí, a próxima agora. Vamos lá, vem a segunda pergunta para a reação aí de quem foi mais lento.
Leiam bem a pergunta. Eu estou gostando das suas perguntas aí, doutor Jair. É o melhor jogador de todos os tempos do melhor time do Brasil. Tá faltando uma resposta só, gente. A Laura colocou. Eu não vejo as perguntas. É porque as perguntas têm que ser acompanhadas aqui no Zoom, tá? Na tela que eu estou compartilhando. A Laura colocou. Gente, me ajuda aí, a pergunta não está aparecendo. Está aparecendo na tela para vocês na hora de responder? Tá aparecendo sim, No doutor Jair. porque eu não estou com o aplicativo, né? Porque eu estou na condição aqui de quem está executando. No aplicativo de vocês aparece a pergunta também? No app não. Estou acompanhando pelo Zoom. Ah, entendi. Para mim ele aparecia para vocês também para responder. Só aparece no Zoom. Então tem que acompanhar aqui, vocês têm que jogar então olhando a tela que eu estou compartilhando, ok? Vamos ver quem foi o campeão? Pódio. Em terceiro lugar, Cristiana. Com certeza marcou o Zico, né? Em segundo lugar, Cris. Caramba, as mulheres dominaram um jogo de futebol. As três primeiras colocadas, três mulheres. Legal. Nós tivemos ali o Bruno numa posição honrosa de quinto lugar. Gente, ok, vamos jogar então o jogo do curso? Então é um conjunto de 20 perguntas nessa mesma sistemática. Então a intenção é a gente fazer algo aqui bem tranquilo, divertido, não estou cobrando nada de vocês, mas vai servir também para a gente fazer aí uma revisão do conteúdo, tá bom? Então vamos lá, um novo jogo agora. Calma que eu não vou começar antes que todo mundo esteja pronto e diga assim, se alguém tiver ainda com dificuldade, vocês vão falar. Vocês vão fazer agora o procedimento de novo, tá? Agora é valendo, é o jogo mesmo. Deixa só aparecer o PIN aqui. Espera aí que o sistema está puxando o PIN. Então tá aí o PIN. 6101541. Vamos ver se vai ter uma reação dos homens no jogo principal, porque as mulheres dominaram o pódio completamente num quiz de futebol. Tem gente dizendo que teria recurso contra algumas questões ali. Não tem recurso, é uma verdade absoluta o que foi colocado nas perguntas. Zico foi o maior jogador do melhor time do Brasil, que é o Flamengo. Não cabe recurso, realmente não, doutor Jair. Oi, Fernando. Não cabe recurso, realmente. Não cabe recurso. É um dogma aquilo ali. Mas o Bruno é o melhor time do Brasil. O melhor time do Brasil, gente, é o Flamengo. Então, eu estou perguntando qual foi o melhor jogador do melhor time do Brasil. O Santos está lá atrás, entre os
bons times, ele está ali, é mediano no máximo. Gente, estão aí. A gente tem os 23. Podemos começar o jogo ou alguém está com alguma dificuldade? Que agora é para valer. É um conjunto de 20 questões para vocês aí. A gente ver quem vai ter essa capacidade de acertar as perguntas no menor tempo possível. Então, vai lá. Começando. Vem a primeira pergunta, hein? A pergunta: um dos pressupostos para o deferimento de medidas executivas atípicas é o esgotamento das medidas executivas típicas, certo ou errado? Certo é o vermelho, errado o azul. Vamos lá, falta uma pessoa responder. Fernando, me ajuda uma coisa. Na tela de vocês está aparecendo lá em cima a pergunta, ela fica exposta em cima? Sim, aparece a pergunta, as opções e aparece quantos já responderam e o tempo que resta para a resposta, que vai encerrar agora. Tá. Então, gente, a resposta está certa. Na primeira aula a gente estudou que um dos requisitos para a gente aplicar as medidas atípicas, seria que a gente tivesse esgotado as medidas executivas típicas. Próxima pergunta. Preparados? Lá vai. Opa, aqui saiu o ranking antes, né? Então, primeira rodada aí, o Bruno está na ponteira com a Sara, Ana Carolina, Moisés e Danilo. Laura, mas é isso mesmo, vão aparecer dois símbolos. Você clica no símbolo. Tá? Então, o símbolo do certo ou do errado, você tem que olhar na minha tela aqui. A pergunta vai aparecer na minha tela lá em cima. Tá? E vocês marcam aí. Próxima pergunta. Considera-se medida de execução indireta. Laura, você está conseguindo marcar? Neuma, quem não conseguiu marcar foi você, Neuma, que não conseguiu responder? Laura está marcando, né? Neuma, você não conseguiu marcar? Foi isso? Vai aparecer no seu... Se você marcou, ele vai te dizer se você agora acertou ou errou. Tá? Se ele te deu essa informação, você conseguiu marcar. Então, muito bom, gente. Olha lá, né? Praticamente todo mundo identificou. Lembrar, as medidas de execução indireta são aquelas medidas de coerção psicológica. As demais medidas que apareciam, penhora é uma medida subrogatória, avaliação sequer é medida executiva e nem expropriação. Beleza, então era um outro conteúdo que a gente trabalhou bastante aqui durante o curso. Parabéns aí à turma. Vamos ver. Gente, o Bruno, ele continua firme no propósito de ser rápido e assertivo. Cuidado, Bruno, se errar uma pergunta, você some daí, viu? Mas teve uma mudança aí no nosso pódio provisório, hein? Isso, Bruno. Se for flamenguista, você pode falar, segue o líder, porque essa expressão assim, é só para quem faz parte dessa nata. Mas pelo jeito você então vamos lá, as mulheres precisam reagir, hein? Os homens estão dando troco aqui. Então, o trio lá, Bruno, Fábio e Danilo dominando aqui
o nosso pódio. Próxima pergunta. Vão aparecer umas perguntas difíceis daqui a pouco, hein? Segundo o CPC, um dos requisitos necessários para qualquer execução é... Todo mundo já respondeu. São 23 participantes, não é isso, Fernando? Isso, essa o pessoal respondeu rápido, viu, doutor Jair? O pessoal ficou perito agora, todo mundo está respondendo rápido. Então, gente, vamos lá. Qual é a resposta? Perfeito, né? A exigibilidade da obrigação. A gente estudou, o próprio CPC diz que dois são os requisitos para qualquer execução. A existência, né, de um título executivo e a exigibilidade da obrigação. Então, não é qualquer documento escrito que é título executivo, a gente viu só aqueles que taxativamente são previstos. A existência de patrimônio penhorável não é condição para o exercício dessa ação de execução ou do cumprimento de sentença, e tampouco a insolvência do devedor vai ser exigido, embora a exigibilidade da obrigação parta de uma premissa de que haja uma afirmação de inadimplemento, mas também um conteúdo muito bem aí sedimentado com vocês. Turma top. Já apliquei isso aqui em outras turmas, só para vocês saberem, não fiquem assim também. Então, mas eu nunca vi a turma com tanta homogeneidade no acerto nas perguntas, por enquanto. Parabéns aí. Vamos ver o que aconteceu aqui. O Bruno está sendo perseguido de perto pelo Fábio aí, com pouquíssima diferença. E o Danilo também vem no terceiro lugar. A Poliana em quarto e o Moisés aí assumiu o quinto lugar. Subiu aí uma posição. Próxima pergunta. Admite-se como título executivo judicial a sentença declaratória que estabeleça a obrigação de pagar quantia certa, certo ou errado? Aí todo mundo já respondeu, vamos ver como é que foi o resultado. Isso, a maioria acertou. A gente viu que há um repetitivo, e tem uma tese num repetitivo do STJ que diz que não somente as sentenças condenatórias são passíveis de execução, mas aquelas sentenças de cunho declaratório também, ou até de improcedência, desde que haja o reconhecimento, o estabelecimento de uma obrigação de pagar quantia certa na sua fundamentação, no debate alcançado, então, um elastecimento sobre essa questão da necessidade de isso ser um componente do próprio dispositivo da sentença. Também foi muito bem assedimentado esse conteúdo por vocês. Tivemos aqui uma troca no quarto lugar entre o Moisés e a Poliana, mas o Bruno segue firme na liderança. Segue o líder, gente. Próxima. Quando houver a necessidade de alegar e provar fato novo, a liquidação de sentença será realizada... Só falta um participante. Aí, todos responderam. Vamos ver como é que vocês se saíram nessa. Aqui a gente já teve uma variação na resposta. Olha lá. Se houver a necessidade de alegar e provar fato novo, a liquidação de sentença será realizada. A resposta da maioria está correta, né? Pelo procedimento comum. Lembrar que é uma espécie, essa liquidação ela vem incorporar a ideia de um aditamento à petição inicial, quando a gente não tinha condições de fazer uma narrativa completa dos fatos, porque muitos desses fatos só vão acontecer em um momento posterior. Então, a gente vai desenvolver todo o procedimento comum. Lembrar que as duas modalidades
de liquidação, que a gente estudou, é pelo procedimento comum ou por arbitramento. O arbitramento é quando a gente tem uma questão relacionada à produção da prova pericial. Então, é o juiz, quando ele decidiu não realizar essa prova pericial, ele vai dar uma sentença certa quanto à obrigação, mas ilíquida, que vai necessitar da realização dessa perícia para quantificação. Tá bom? Então, muita gente me colocou aqui pelo arbitramento, lembrar que se a necessidade é de alegar o fato novo, a gente precisa retomar a fase postulatória e não tão somente a fase instrutória. Tá bom? Vamos ver aqui. E o Bruno sai da dianteira para assumir o Danilo. Então, a gente teve aqui a Laura e a Cristiana vêm escalando agora na terceira e quarta posição e assume aí o Frederico na quinta posição. E olha que a briga aqui ficou acirrada, hein? Entre os quatro aqui. Vamos para a próxima aí, não fiquem tensos. Próxima pergunta. Em relação à competência no cumprimento de sentença, o exequente não poderá optar pelo juízo... Aí todos já participaram, vocês estão rápido, agora em menos de 30 segundos todo mundo conseguiu responder. Então a resposta correta, quem prestou atenção estava fácil, hein? Isso aí, do atual domicílio do exequente. Lembrar que só revisando, a gente estudou que a competência em regra é de natureza funcional, isso significa que o juiz da fase de cumprimento é o juiz naturalmente competente, funcionalmente competente, desculpa, para o cumprimento, mas que, na perspectiva de efetividade da execução, o exequente pode requerer a remessa do processo ao juiz do atual domicílio do executado, do local onde se encontrem os bens sujeitos à execução ou do local onde deva ser executada a obrigação de fazer. Do seu atual domicílio, isso não é uma regra, né, estabelecida no CPC. Né? Então, o exequente não pode fazer essa escolha. A Laura colocou, fui clicar rápido e me lasquei. Acontece. Então, eu falo, vocês têm que conciliar a destreza, mas também com para acertar. Então, vamos para a próxima, gente. Tem muita pergunta ainda aqui. Dá para todo mundo reagir ainda. Vamos ver como é que ficou aí. O Danilo e o Bruno, eles estão ali numa briga bem particular. A hora que um errar a pergunta, o outro vai disparar. Mas o Frederico, o Luiz Guilherme surgiu aí também forte. E a Laura ali também se mantém no pódio aí entre os 5 primeiros. Vamos ver se vai entrar alguém agora novo nesse pódio aí. Vai chegar uma hora aqui de uma perguntinha bem interessante para a gente mexer nesse pódio. Se o pedido de cumprimento de sentença foi feito após 1 ano do trânsito em julgado, o devedor com advogado particular... A Neumann me perguntou que aparecem minhas marcações. Eu não consigo ver a marcação de ninguém, tá, gente? Eu só consigo ver o resultado final e quem está na dianteira do pódio. Não me aparece a marcação individualizada de ninguém. Falta uma pessoa ainda marcar, aí temos todas as respostas. Redação 513 foi uma aula também que a gente dedicou a falar um pouco disso. Lá no parágrafo 1º tem essa regrinha, né? Então, todo mundo atento. Se for mais de 1 ano, ainda que ele tenha advogado particular, ele vai ser intimado por carta com aviso de recebimento. Muito bom esse conteúdo aí, está bem assimilado pela turma. Tá? Então, é a hipótese, né? Quem marcou aí será intimado pelo Diário da Justiça. Essa é a regra.
e o que a gente colocou é essa exceção. Mesmo que ele tenha advogado particular, a gente não vai fazer pelo diário, mas por carta com aviso de recebimento. E a intimação por oficial de justiça na fase de cumprimento de sentença, ela não tem essa previsão, tá bom? Então vamos lá, a gente não teve aqui alteração no nosso quadro aqui ainda. Alguém tinha caído da sala, deixa eu só dar um... Já admitido, doutor Jair. Ela já tá acompanhando? Quem foi que tinha A caído? Cristiane já voltou. Já voltou? Então, vamos lá, gente. Próxima pergunta. Se o devedor intimado do pedido de cumprimento de sentença pagar voluntariamente o débito no prazo de 15 dias, só falta uma resposta. Se o devedor intimado do pedido de cumprimento de sentença, aí todo mundo pagar voluntariamente o débito no prazo de 15 dias, beleza, né? Ele fica isento dos honorários da fase de cumprimento de sentença e também da multa. Lembrar que a questão dos honorários advocatícios serem reduzidos à metade é uma previsão lá para o rito da execução do título extrajudicial. E ele não paga a multa aí, né? Que eram os erros nas demais alternativas. Então aqui vai ser pela destreza. Vamos ver quem foi mais rápido aí. Ei, Danilo, vocês estão assim praticamente tecnicamente empatados, né? 7.519 a 7.508. Tá uma disputa aí ponto a ponto entre vocês. Quem marcar primeiro aí na próxima fica na dianteira. Se acertar, hein? Quem errar perde mesmo e vai cair bastante, porque quem vem atrás aí vai ultrapassar. A Laura está honrando aí as mulheres, ó, no quinto lugar, né? O nosso pódio aí está no momento dominado pelos homens. Vamos lá para a próxima questão. Na base de cálculo sobre o qual incidem os honorários advocatícios, deve ser acrescido o valor da multa coercitiva, certo ou errado? Todo mundo respondeu. Parabéns, está errado, né? A gente viu, tem posição do STJ, a gente até falou aqui que tinha um erro na própria fórmula de cálculo na planilha do TJ, que foi corrigido, né? A cálculo desses honorários advocatícios, eles não consideram o valor da multa coercitiva, porque ela é uma medida executiva, ela não compõe a obrigação. A Cristiane colocou aqui, meu computador apagou e fiquei sem ver 5 questões. Continua firme aí, Cristiano. Vamos lá. Vão aparecer aí. Nós estamos ainda chegando agora na metade do nosso jogo. Próxima questão. Quer dizer, vamos ver aqui o ranking. Continua a disputa ali, né? Ponto a ponto, Bruno e Danilo. Próxima. A decisão judicial transitada em julgado poderá ser levada a protesto.
Aí todo mundo respondeu. Vamos ver aqui a resposta. Aí eu já esperava uma pergunta já mais complexa, né? Então, a disposição legal, a gente só pode, né, a decisão transitada em julgado, ela pode ser levada a protesto, a resposta é positiva, mas ela tem uma condição, né? Somente depois de transcorrido o prazo para pagamento voluntário. Então, isso está disposto na lei. Vamos ver se alguns dos que estavam na ponteira aí erraram essa questão ou se eles continuam firmes. Então, os dois firmes lá, hein? Só que o Bruno respondeu, Danilo, muito mais rápido que você e você está sendo alcançado agora aí pela Jaqueline, que encostou mesmo. Vem aí, ela com força aí, ela é a Daniele aí para disputar essa ponteira. Aliás, o Danilo errou, porque o Bruno disparou, ele está com 9.300 contra 8.400. Bruno, agora você pode dizer assim, segue o líder, hein? Segue o líder. Aí, ó, ele brincando com vocês aí. Vejo todos no retrovisor. Vamos para a próxima aí. O nome do devedor de obrigação estabelecida em título judicial poderá ser negativado em cadastros de inadimplentes. Certo ou errado? Parabéns. Então era só para a gente fechar esse tema, né? Protesto, o título judicial, tanto a gente vai poder fazer o protesto desse título, e a condição é que só possa ser realizado o protesto após o prazo de pagamento voluntário, mas o código também, nessa estímulo a técnicas de coerção, ele permite que a parte obtenha certidão e faça também a negativação em cadastro de inadimplentes. Perfeito, né? A turma, depois de uma pergunta difícil, óbvio que eu dei uma maneirada aí para vocês. E todo mundo pontuou e o nosso ranking continua o mesmo. Lá vem a próxima. Se o executado alegar na impugnação que o exequente pleiteia quantia superior à devida e não declarar o valor correto, aí, então, gente, né, a turma, praticamente todo mundo foi na posição, né, isso é conforme a gente viu no curso, a posição que domina a interpretação do Instituto no STJ e a própria literalidade da lei, né? Então, o juiz rejeitará liminarmente a impugnação se esse for o único fundamento. Parabéns. O Danilo está rápido e ele está tentando encostar aí no Bruno, né? O Bruno agora está com medo de errar e perder a dianteira, e ele está respondendo mais devagar, gente. Ele está pressionado aí. Ele sabe que se ele errar agora uma questão, ele sai até do ranking. Vamos lá. Próxima questão. Bruno, eu senti uma fraqueza aí. Tomara que não seja cavalo paraguaio. Isso é coisa de vascaíno. Isso é coisa de gente fraca. Então, vamos lá. Próxima. Não é requisito para o deferimento do efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença. Beleza, quase a turma toda, né, acertou, é isso mesmo. Hipossuficiência econômica do executado não é um requisito para o deferimento. Lembrar que, em regra, a impugnação ao cumprimento de sentença ela não tem efeito suspensivo. Caso seja concedido, esses requisitos eles devem estar presentes, né? Deve ter garantia do juízo, relevância dos fundamentos e risco de grave dano de difícil ou incerta reparação. Então, é a garantia associada aos dois requisitos que a gente encontra no CPC para as tutelas provisórias de urgência.
a hipossuficiência econômica do executado não estaria entre esses requisitos. E atenção ao nosso ranking. Não tivemos aí nenhuma alteração, continuam todos nas posições. Próxima questão. No caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em favor do advogado do executado. Certo ou errado? Então, a resposta está correta, né? Então, a gente tem aí, praticamente todo mundo acertou. Lembrar que se a impugnação for acolhida, então houve uma vitória do executado. Então, o STJ tem um repetitivo que ele diz que nessa situação o juiz deve arbitrar honorários ao advogado do executado. No caso de rejeição da impugnação, o vitorioso corresponde ao próprio advogado do exequente. Numa situação como essa, o juiz pode elevar os honorários que foram arbitrados inicialmente em 10% por tarifação legal, mas não há previsão de um arbitramento de honorários próprios para essa impugnação. Tá? Parabéns aí, a turma foi bem também nessa. Próxima questão. Aqui todo mundo praticamente acertou, não tivemos aí nenhuma modificação no nosso ranking. Próxima. Segundo a doutrina e a jurisprudência, é admissível a exceção de preceptividade relativamente. Beleza, todo mundo respondeu e a maioria da turma acertou isso, né? A gente lembrar aqui, só revisando, que exceção de preceptividade ela é uma defesa atípica, ela não tem previsão normativa, então ela é uma construção doutrinária e jurisprudencial que prevalece como requisitos para a sua admissibilidade, que elas sejam questões que possam ser conhecidas de ofício, e que não demandem dilação probatória. Eu acredito que quem marcou azul aí foi aquela pressa, né? Que tá, as questões que não possam, questões que possam ser conhecidas de ofício. Tá bom? Então a turma também foi muito bem aí, parabéns. Opa, Jaqueline, olha aí as mulheres numa reação importante na fase final do jogo, hein? A Jaqueline aí veio escalando, Danilo cai para a terceira posição. Então, Bruno, agora você tem a ameaça aí da Jaqueline, que está a 800 pontos de você. Começa a surgir aqui no chat uma torcida feminina. Vamos ver o que vai acontecer aí nas 5 perguntas finais. Lembrando que a última pergunta vai ter pontuação dobrada, então ela pode mudar todo o resultado. Entre os bens a seguir, qual apresenta-se em posição prioritária na ordem de gradação legal? Opa, tivemos aí muitas respostas. Vamos ver se isso mudou, né, gente? Então vamos lá, lembrar que os títulos do Tesouro Direto, lembrar que a ordem de gradação legal, a regra, né, assim, a lógica, ela está construída entre aqueles bens que eles vão guardar mais pertinência com a liquidez pela própria prestação específica, pecuniária. Então, os tesouros nos títulos do Tesouro Direto, eles aparecem logo na segunda posição, logo abaixo do títulos, né, que são títulos da dívida pública com cotação em mercado. Então, eles estão logo na segunda posição. Então, a ordem aí seria primeiro os títulos do Tesouro Direto, depois os veículos de via terrestre, depois os imóveis
e, por fim, os semoventes. Realmente era uma pergunta, eu também tenho que trazer algumas questões aqui para dar uma mexida aí no nosso jogo. Vamos ver se tivemos modificações no nosso ranking. Opa, assume a dianteira o Danilo, a Daniele, ela assume a segunda posição e o Bruno caiu para a terceira e a Jaqueline para a quarta. Danilo, só me coloca aí, qual é o seu time? Para eu saber aqui se, né, como é que vai ser meu comentário. Você só não pode ser vascaíno, cara. Você só não pode ser vascaíno. Surpreendente na reta final, Dr. Jair. As últimas rodadas serão emocionantes. Entendeu? Vocês sabem que eu estou aqui numa torcida pelos flamenguistas. O Bruno não tem time, tudo bem, Bruno. Então, o Danilo, desculpa, o Danilo não tem time, então ele não quis se comprometer. O Bruno diz que é Goiás. O Goiás nem é time direito, assim, que a gente considere, né? Um time mais que fica ali lutando entre primeira e segunda divisão. Tá bom? Tá bom? Vamos lá, então. A Kenny, eu sou vascaíno e o marido flamenguista. Se você chamar aqui o Carlão aí para participar, ele como flamenguista, ele vai fazer você subir muito aqui no ranking, hein? Vamos lá, gente. A próxima pergunta aí, é só para a gente brincar. Espero que ninguém esteja achando ruim aí minhas brincadeiras. Próxima. Não é empenhorável. Beleza, e assim, gente, vai admitir, eu admito aqui um recurso, eu não tenho como mudar o resultado, mas eu vi que faltou uma parte final aí no item verde, né? Faltou bem de família, pertencente a fiador em contrato de locação. Então, já estou dando minha mão aqui, a palmatória, para quem marcou aí e vai brigar comigo, tá? Mas a vaga de garagem que possui matrícula própria, né, ela não é empenhorável, tá? Então, a resposta é quem marcou essa, e eu peço aí minhas desculpas, né, pelo item faltar ali, eu incluí essa questão. Ó, tivemos aqui, então, ó, o Danilo segue firme, com a Daniele na cola dele agora e o Bruno também. Então, a disputa ficou agora bem acirrada aí para as nossas últimas questões. Próxima. Os imóveis residenciais de alto padrão estão excluídos em razão do seu valor econômico da proteção do bem de família. Certo ou errado? Beleza, gente, isso aí, tem entendimento, né? Isso é, inclusive, entendimento já sedimentado no STJ, que os imóveis residenciais de alto padrão não estão excluídos por essa condição, da condição de impenhorabilidade. Tá? Na questão anterior, a Cris colocou que tem aquela discussão da poupança, mas lembrar, Cris, que, né, a verba de até 40 salários, ela tem sido considerada impenhorável, ainda, né, uma interpretação até mais extensiva quando ela alcança outro... Isso, continua impenhorável. Tá? E aí lá a pergunta era, não é impenhorável. Próxima questão. Opa, no ranking antes. Então, o Danilo continua aí, que não quis se comprometer com o Flamengo, mas, né, quem não se compromete é porque nasceu flamenguista e não quer revelar, ele continua na dianteira. E a Daniele só aguardando aí qualquer vacilo do Danilo para ela assumir essa dianteira.
Próxima questão. Alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução? Beleza, eu achei que ia ter muita divergência aí de resposta, mas vocês foram muito bem, é isso mesmo. Lembrar que a fraude à execução é um instituto estudado, né, no direito processual, é um ato atentatório à dignidade da justiça, são atos que prejudicam a efetividade e o exercício da atividade jurisdicional. Então, quando antes do ajuizamento da ação, se houve uma fraude antes do ajuizamento da ação, ela se resolve no plano da fraude contra credores, é a razão da primeira alternativa está errada. A outra, quanto ao tempo da alienação, oneração, o devedor era incapaz, a condição dele de capaz ou incapaz não tem pertinência com o instituto da fraude à execução. Quando tiver sido averbada no registro do bem a pendência da execução, uma hipótese expressa no código que ele diz se há essa averbação e mesmo assim há alienação, essa pode ser uma das hipóteses de fraude à execução. E o outro item, quando a alienação foi realizada no curso do processo contra o adquirente. Não, quem marcou isso aí foi leitura apressada. É no curso do processo contra o alienante, que é o executado, Quem adquire é o terceiro, então não tem nenhuma pertinência. É questão de quem leu muito rápido, às vezes, uma palavra que modifica tudo. E vamos ver se os rápidos aí continuam. Persiste. E eu digo para vocês, agora a pontuação é dobrada nessa última questão, então a gente pode ter aí uma definição do jogo. Todos os que estão aqui aparecendo, e deve ter mais gente aí, 8 jogadores poderão alcançar o primeiro lugar agora. Então vamos lá, a última pergunta. A remissão da execução poderá ser feita até o momento da... Aí, gente, olha que tivemos várias respostas. O Danilo já está ali. Errei, Danilo! Cavalo paraguaio? Não é possível. Então, vamos lá. É da assinatura do auto de arrematação. Foi tema da aula de ontem, todo mundo lembra? Então, qual é o momento, até que momento que o devedor ele poderá fazer? Com a assinatura do auto, a arrematação ela se torna perfeita e acabada. Então, até esse momento... pode-se fazer a remissão. E vamos ao resultado final, ao nosso pódio. Como é que ele foi composto? Terceiro lugar, Frederico. Segundo lugar, Poliana. E o vencedor, a vencedora é... Danilo! Parabéns, gente. Parabéns aí a toda a turma. Eu só queria terminar o curso numa atividade que fosse assim, divertida e a gente pudesse fazer uma revisão geral de alguns pontos que a gente passou. Agradeço aí imensamente a participação de vocês, a paciência comigo. Já ficam aí o meu pedido aí de desculpas pelas minhas falhas aí enquanto professor, mas eu trouxe para vocês o que eu tinha aí de melhor para oferecer. Acho que gostaram do jogo aí? Foi divertido. Eu acho uma forma interativa da gente colocar aí a cabeça de vocês para fazer essa revisão final, ao invés de fazer uma revisão aqui chata. Parabéns a todos. O jogo é só um estímulo para a gente brincar aqui nessa parte final.
E eu estou aí, se alguém precisar de alguma, né, discutir alguma questão, né, eu sempre fico muito aberto no meu e-mail, podem me ligar. Eu sempre acho legal, assim, se quem puder fazer uma avaliação do curso, reforçando se vocês acham que realmente foi válido, eu sempre leio tudo, sou muito crítico com o que eu faço. Se alguém acha que eu preciso melhorar aí, com certeza preciso, coloca lá nas observações, mas também acho, né, como o Instituto ele faz uma avaliação da qualidade das ações educacionais, é o que vocês acharam também que foi legal, óbvio que eu não vou achar ruim de vocês destacarem lá. Tá? Então, gente, muito obrigado aí a participação de todos.